Boa noite, meninas. Já vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Vamos lá. Boa noite, Ana, Sami, Manu. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje, essa live tão esperada, né? Tenho certeza que vocês estão cheias de dúvidas. Nós vamos falar hoje com a nossa querida Heloísa. Vamos falar sobre as anotações no gráfico, né? A gente fala tanto sobre o método Billings, fala tanto sobre ser fértil, não ser fértil, ser cíclico ou não. E a maioria das dúvidas que eu recebo aqui é em relação a como fazer a anotação, o que observar ao longo do dia. Hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas. Então, se você está entrando agora, vai compartilhando a live, vamos encher de gente aqui. Quanto mais gente, mais pessoas vão conhecer o método de ovulação Billings e mais amor a gente vai espalhar por aí. A Lúcia tá aqui. Oi, Lúcia. Gente, a Lúcia é uma instrutora linda. Depois que acabar a live, eu vou postar o Instagram da Lúcia para vocês acompanharem ela também. Vamos. Opa, virei aqui a câmera. Voltou. Boa noite, Thaís. Vamos esperar mais um minutinho e eu vou já convidar a Heloísa para entrar aqui com a gente. Boa noite, Ana. Meninas, apertem na setinha aqui ó, embaixo, vamos compartilhando a live. A gente já vai começar. Acho que tem bastante gente que vai vir do perfil da Elo também, né? Deixa eu já convidar ela aqui pra gente não se prolongar hoje, porque essa live promete. Vamos lá. Cadê a Elo? Se já vai dar pra aceitar aqui. Vamos tentar deixar salva a live, viu? Vamos lá. Vamos esperar a Elo aceitar, ela já entra com a gente. Meninas, a live de hoje eu vou tentar deixar salva, tá? Na semana passada deu um probleminha, mas depois eu salvei. Se Deus quiser, eu vou conseguir deixar salva de volta. Essa live vai ter muito conteúdo bacana. Aê! Oi, Elô! Olá! Entrou, deu Eu estava certo. esperando que você. Eu não entendi que era eu que tinha que apertar. Tem que Ai, apertar, desculpa! não tem problema. Que bom que deu certo. Seja muito bem-vinda. Meu perfil é um prazer ter você aqui comigo, é um prazer ter a tua presença aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente estava esperando essa live por muito tempo. Que bom! Espero que nós possamos fazer um bom trabalho juntas hoje. Vamos. Meninas, enquanto a Heloísa se apresenta, eu vou deixar a caixinha aqui aberta de perguntas, mas quando a gente começar a live, eu vou fechar, só para que a gente possa desenvolver e depois volta. Elô, então se apresenta um pouco, fala de onde você do Semplafan, fala um pouco pra gente. Então, eu sou Heloísa, eu sou instrutora do método há mais de 30 anos. Atualmente eu estou como vice-presidente da Semplafan e eu moro em São Paulo, mas agora, nesse momento, eu estou no interior de São Paulo, estou em Assis, na casa da minha mãe, Uhum. pelo menos por esse período de pandemia, né? Tá tudo bem por E aí? tá tudo bem, graças a Deus. Que E bom. aí, espero poder colaborar um pouquinho nessa orientação sobre as observações, anotações, né? Exatamente. Que bom, Elô. Deixa eu te contar que quando eu fiz o meu curso de instrutora com a Márcia aqui, ela terminou o curso falando: se vocês querem saber quem é a instrutora que mais entende sobre isso, é a Heloísa. Não, coitada. Ela sempre falava: tem dúvida? Pergunta pra Heloísa que ela sabe tudo. É, não é bem assim. Estamos no caminho certo. É. Elô, então vamos lá. A maioria das meninas, eu observo quando elas vão me mandar as anotações, elas vão. Eu vou fechar aqui já a caixinha de perguntas para as meninas não. Pronto, fechou.
Então vamos lá. Quando eu começo a receber gráficos das meninas, eu vejo muito que elas me mandam, às vezes, escrito num caderno normal as suas anotações, bloco de nota, às vezes manda para o esposo no WhatsApp e daí acha que aquilo tá bom. Eu quero que você conte um pouco sobre a importância de manter as anotações no gráfico do método Billings mesmo, no gráfico padrão que a gente distribui, né? Eu até tenho ele aqui, ó. Sim. Então, é, a anotação é algo assim importante. O Dr. Billings, ele costumava dizer assim: se você quer fazer o método e você diz que você não tem um gráfico de anotação, então você não é usuário do método. Porque é um histórico que você tem, né? Onde você vai fazer a anotação daquilo que você está sentindo, daquilo que você está observando. E muito importante ter esse gráfico. A outra questão é que, assim, a gente não se recorda de tudo que acontece com a gente. Às vezes você está muito presente você está, às vezes, muito presente determinadas coisas naquele momento. E você acha que você vai conseguir manter. Mas depois que passa um tempo, alguns minutos até, você acaba se esquecendo. Então é importante que a gente tenha um registro e que esse registro ele esteja de fácil acesso. Porque também não adianta nada você ter um registro e ter que ficar, sabe, e buscando para observar, para ler o que está escrito. Né? Então é algo que tem que ser prático. E uma das coisas que o método de ovulação Billings tem é a simplicidade, né? A gente tem que manter o simples constantemente. Não adianta a gente querer complicar. O método de ovulação Billings, ele é o método da simplicidade, com toda a sua cientificidade, ele é o método da simplicidade. Então, é importante, né, a gente fazer essa anotação. Isso não é uma neura que você vai falar, mas eu vou fazer isso de uma forma neurótica, todo dia ter que me observar, todo dia ter que anotar. Ué, eu não sou neurótica pelo fato de eu todos os dias escovar os meus dentes, todos os dias tomar o meu banho. São hábitos que eu adquiro e que são saudáveis. A Exato. anotação também é um hábito saudável que nós adquirimos, né? Onde nós vamos escrever aquilo que nós sentimos, aquilo que nós observamos. E sem muita confusão. É aquilo e ponto, entendeu? Eu vejo bastante que as meninas, elas tem alguns gráficos que eu vi por aí que mede temperatura junto e daí tem sigla para cada tipo de muco. Eu acho que isso gera um pouco de confusão. É uma coisa tão simples o gráfico que é disponibilizado no site, né? É Sim, básico, só tem algumas informações. Aqui ele fala sobre o primeiro dia da menstruação, o dia do mês, as discriminações do que sente, né? E a regra que vai usar é só isso. E daí também eu sempre falo para as meninas que eu vou orientar, por que é importante usar este gráfico? Eu, pelo menos, vejo que a gente estuda, né, sobre esse gráfico. Então, quando a gente vai ver o gráfico, a gente consegue ter uma visão melhor de como ele está disposto aqui, como ele está escrito. Então, ajuda também até na compreensão da instrutora de como ela vai ver isso daqui, sim. né? É. O método Billings é o método da simplicidade, onde menos é mais. Exato. Quanto menos a mulher ela põe no papel, mais fácil vai ser para ela mesma entender o que ela observou, entendeu? A gente não tem que contar a história no gráfico, né? A gente tem que observar e aquilo, eu observo o que eu sinto durante o dia, eu preciso estar em pé, fazendo as minhas atividades, andando, me movimentando para poder observar o que eu sinto no meu genital externo. E se eu vejo algo quando eu vou ao banheiro, eu devo prestar atenção naquilo que eu vi, Sim. certo? E à noite, a última coisa do dia, antes de dormir, você vai fazer a anotação daquilo que você observou e daquilo que você viu.
não é para contar uma novela, não é para fazer sabe, uma Olha, descrição com todas as coisas. Não, você só fala assim, ó, eu me senti assim e vi isso, ponto final, entendeu? exato. E eu vejo bastante que sobre o gráfico é uma questão de realmente de criar uma rotina. Né? Tem mulheres que se adaptam com esse gráfico impresso, tem o aplicativo e-Billings, né? Eu até tenho o link dele aqui no Instagram, que tem mulheres que se adaptam melhor em anotações no celular. Eu, por exemplo, a minha maior dificuldade no início, quando eu conheci o método, foi lembrar de ter que anotar no papel. Então, quando saiu o aplicativo, nossa, foi a alegria da minha vida. Porque eu tenho a facilidade de ter o ciclo, fazer no celular e depois no final do mês só imprimir o gráfico daí bonitinho pelo padrão que a gente tem que ter, né? Sim. Eu, pela minha prática, eu observo assim, que é mais fácil quando você faz a anotação do gráfico no papel, você tem a visão do todo, você tem a visão de vários ciclos. Uhum. Quando você faz a anotação em algum aplicativo, você só tem a visão daquele ciclo que você está anotando. Então, isso restringe muito a sua compreensão e entendimento daquele, daquele ciclo, Daquele entendeu? momento. E Uhum. aí, o que acontece? Tem muitas usuárias que ela fala para mim assim: não, mas eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. E quando eu digo para ela assim: olha, faz o seguinte, pega e anota, ao invés de você anotar como é que Celular. fala, no papel aí, anote, por favor, anotar no aplicativo, anote No no gráfico. papel. E aí elas dizem assim, nossa, foi muito mais fácil, agora eu entendi, porque Sério. eu tive a visão do todo, O do- entendeu? Então é muito mais fácil, realmente. Anotar no aplicativo é mais fácil para porque você tem o celular na mão e tarará. Mas na hora de entender o seu ciclo, é mais fácil você anotar no papel. Isso, exatamente. É por isso que eu sempre mantenho os meus gráficos particulares sempre impressos, para que quando eu precise analisar, não, agora deixa eu ver o que está acontecendo, então você tem ele para pegar, né? E daí realmente fica muito mais fácil. Então, para A visão do conjunto, ela dá um entendimento, porque o método, ele é padrão. Você tem que olhar o gráfico e perceber qual é o padrão de fertilidade, qual é aquilo que faz o seu padrão de infertilidade. E você olhando ele em partes, você não tem a noção do padrão, entendeu? Você só tem noção muito estreita. Então é preciso mesmo que você consiga ver o todo para você ter um entendimento melhor. exatamente. Eu também vejo, Elu, acho que você pode falar muito melhor do que eu, a importância da usuária, dela também pegar o gráfico dela e ela tentar entender o que está acontecendo ali. Que eu vejo muitas vezes que a mulher anota todo mês, todo dia, anotou, só que daí ela espera no dia do atendimento dela com o instrutor para o instrutor falar para ela o que está acontecendo com ela. É, não pode. Ela mesmo tem que aprender a fazer essa interpretação, entendeu? O instrutor, no começo, ele vai ajudar e vai poder dar alguma informação, mas Sim. é ela que vai ter que ir fazendo essa avaliação e concluindo junto com a instrutora o que o que está acontecendo no ciclo dela. No começo, realmente, nos 15 dias de abstinência, precisa muito do suporte da instrutora, né? Mas às vezes eu recebo assim, ó, usuárias de 2, 3 meses que daí elas criam essa, ainda mais agora com os atendimentos online, cria-se essa dependência de mandar um gráfico. Posso ter relação hoje? Ah, mas olha, cuidado. Não me pergunte se pode ter relação, porque eu sempre vou dizer que pode. É, porque Eu nunca vou proibir, entendeu? Eu vou sempre dizer, pode sim.
E daí as minhas usuárias que estão aqui, elas vão ver e vão perceber isso. Sempre que eu recebo essa pergunta no WhatsApp, posso ter relação hoje? Eu não abro no dia. Porque ela precisa tomar a decisão sozinha do que ela quer fazer. Sim. Eu Não. costumo, às vezes, quando me perguntam, eu costumo falar assim: por que você acha que você pode e por que você acha que você não pode? E Exato. eu não respondo, porque assim, eu faço com que ela mesma responda. Sim. É assim, se você me perguntar que pode, eu vou dizer que pode, sempre pode. A gente nunca vai dizer que não pode. Agora, de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você avaliou, é conveniente ou não é conveniente? Sim. Aí é só você que pode me dizer, eu não posso falar. É você, é a resposta tem que vir junto com a pergunta, né? Então essa eu entendo que principalmente as meninas dos atendimentos online, provavelmente o pessoal já deve ter te relatado isso, que as usuárias criaram uma dependência muito maior. Eu sinto isso, que as minhas usuárias têm algumas no início ali das instruções que todos os dias elas perguntam. Não que é ruim perguntar, porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Para dar esse auxílio. Mas é importante, antes de você ir até a instrutora fazer perguntas, você pensar na tua dúvida, analisar o teu gráfico, pensar no que está acontecendo com você, e daí você vai pedir um suporte para a instrutora confirmar aquela informação que você está tendo. Sim, dificilmente, eu sempre prefiro perguntar. Eu acabo perguntando, eu pergunto assim, por que que você quer que eu te responda isso? Sim, Ou eu faço ela mesma dar a resposta com uma pergunta para ela, entendeu? Porque é complicado, né? Não dá para eu responder para a usuária se ela pode ou não pode. Sempre pode, né? A gente nunca proíbe, né? exatamente. Elô, vamos passar um pouco agora para a parte. As meninas me perguntaram bastante em relação às sensações e o que vê. Você pode dar algumas dicas para a gente, para as meninas que estão começando? Como que elas vão começar a ter as sensações? Quais são os momentos do dia que ela vai se observar? Como que ela vai prestar atenção nisso? Tá. Ela vai se observar a partir do momento que ela se levanta, na ação dela durante o dia. Mas não é para ficar assim, desesperada, ansiosa, buscando. Não. Naturalmente, o que ela sente quando ela anda, quando ela se movimenta, o que ela sente no genital externo, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente menstrua, a gente não precisa de olhar para ver que menstruou. A gente naturalmente sente que algo saiu da gente, que está se exteriorizando, entendeu? Sim. Da mesma forma, quando a gente está no período fértil, a gente também sente que algo está descendo, entendeu? Uhum. É algo que está saindo externamente. Sim. A observação da sensação é externa. Eu sinto externamente. Eu não preciso de me tocar. Eu só vou me conscientizar de como eu estou sentindo meu genital. Por exemplo, se eu estou transpirando, se eu estou suada, eu vou sentir uma certa umidade. Se eu Uhum. estou, por exemplo, molhada, eu vou sentir que a minha roupa molhou. Eu estou molhada. Está saindo algo de mim que me faz sentir molhada, né? Ah, mas e aí qual a diferença de umidade e de molhada? É simples, olha. Se você pega uma roupa, por exemplo, põe ela para lavar e você não deixa centrifugar, você pega ela e torce na mão e coloca ela pingando água, ela tá literalmente molhada. Mas se você centrifugar a roupa, ela praticamente não tem mais água, ela tá úmida, entendeu? E Ex- seca é nada, não tem sensação nenhuma. Nem sinto nada, ou às vezes eu posso sentir até seca. Então são essas as situações de sensação. Eu vou estar seca, molhada, úmida, tá?
E, por exemplo, uma sensação de lubrificação. O que, que é a característica que eu posso dizer que seja mais parecido com a lubrificação? É a característica de excitação. Sim, Você não precisa de se tocar para dizer que está lubrificada. Você sente, sim, entendeu? Então, a sensação, ela é espontânea. sim. Ah, mas e se eu sinto mais de uma coisa durante o dia? Eu vou sempre dar importância para a característica de maior fertilidade. Então, se eu estou seca, úmida, molhada, lubrificada, eu vou colocar aqui seca é menos que úmida, úmida é Sim. mais que seca. Mas se eu tiver molhada, molhada é mais que seca e mais que úmida. Se eu tiver lubrificada, é mais que molhada, mais que úmida e mais que seca. Então, se eu sentir seca, úmida e molhada, eu não vou nem dar bola para o seca e úmida, eu vou marcar o molhada. Se eu sentir lubrificada, eu não dou nem atenção para as outras coisas, eu vou dar atenção para a lubrificação. Mesmo que Então, a isso aconteça característica uma vez no não é, dia. e não é quantidade, viu, Bianca? Também tem isso. Não é quantidade. Por exemplo, não me importa que de 0 a 10 eu sinta meio. Se eu sentir, vai valer o que eu senti. Sim, Entendeu? Não é assim porque, ai, mas ontem eu estava tão lubrificada, mas era muito. Hoje é bem pouquinho, quase nada. Mas se é quase nada, não é zero. Então você tem. ainda está. Então, levar isso em consideração, que a Sim, quantidade não é o mais importante, é a qualidade. exato. Por exemplo, a sensação, é, o visual é você descrever o que você viu. Não tem assim, eu não tenho que dizer que existe. Eu não posso colocar a mulher dentro de um padrão para dizer que todas as mulheres vão observar a mesma coisa, porque cada pessoa é única. A gente Sim, tem um estilo de vida diferente, alimentação diferente, tudo isso vai influenciar naquilo que eu vejo também, entendeu? Até na minha genética, se eu tenho maior sim, predisposição. Então, eu vou precisar de atentar. O que eu vejo, ponto. Agora, não é para ir buscar, é para ver. Viu? Muito bem. Não viu? Não tem que se preocupar, entendeu? O que, que eu vou levar em consideração na visualização? A característica de maior fertilidade. Então, se do opaco para o transparente, eu vou levar em consideração aquela característica que for mais próxima do transparente. sim, Porém, é importante observar o seguinte: no método, nós precisamos, quando olharmos a nossa anotação, sempre avaliar pensando em padrões, em padrão de infertilidade e em padrão de fertilidade. sim. Para que eu perceba esta formação desse padrão, é preciso que eu tenha algumas observações muito importantes, que são sempre usar a mesma observação, por exemplo, a mesma palavra para descrever a mesma observação. Então, se eu escolhi usar úmida para uma sensação que me leve a úmida, então eu vou sempre usar úmida. Eu não vou pôr um dia úmida, outro dia umidade, outro dia, sabe, menos molhada. Eu vou usar sempre a mesma palavra para identificar a sensação que é igual. Uhum. É, por exemplo, não vou usar seca, ressecada ou nada. Eu vou usar sempre a mesma palavra. Porque a partir do momento que eu uso a mesma palavra, eu vou criar um hábito muito melhor de identificar que toda vez que eu observar aquilo, ele tem esse significado. Então, Hum, por exemplo, se eu observar depois da menstruação, eu observar que estou sentindo algo que é igual, 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 aquilo não é fertilidade, porque a fertilidade, ela é um padrão que evolui, enquanto que a infertilidade, ela é um padrão linear, uhum. entendeu? Igual todos os dias.
Exato. No início, eu vou dar sempre na minha observação, por exemplo, na minha anotação, eu sei que o que eu vou colocar como primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia de fluxo, realmente. Então, na anotação é importante que o primeiro dia do meu ciclo menstrual seja o primeiro dia de fluxo e não o primeiro dia de manchinha. Sim. Entendeu? Tem que ser de fluxo realmente. Eu vou anotar no primeiro dia. E durante o sangramento, é importante que a mulher anote a sensação. Não somente anotar, tipo, sangramento ou borra de café. Não, É, anote o que você sentiu. Por quê? Por exemplo, se você observou o ápice da fertilidade, que indica que você ovulou no ciclo anterior e que esse sangramento é menstruação, então você sabe que se você identificar no finalzinho do fluxo, quando você está com os dias de manchinha, se você identificar o seu padrão básico de infertilidade ali, você já pode liberar a regra a aham, partir das manchinhas. Mas para sim, isso, você tem que ter certeza que o ciclo anterior foi foi. fértil, Uhum. entendeu? E aí você vai perceber que dá importância de fazer a anotação, de anotar o que você sente e o que você vê. Sempre O que respondo determina o perguntas, né? início da fertilidade? O que determina o início da fertilidade é aquilo que muda primeiro, entendeu? Se você tem um padrão que você vê e sente todos os dias a mesma coisa, aquilo que mudar primeiro indica que tua fertilidade começou, seja na sensação Uhum, ou no visual. Mudou, começou a fertilidade. E aí uhum. você vai perceber se evoluiu até você identificar uma subiu, foi úmida, molhada, lubrificada, entendeu? E depois houve uma mudança brusca. Essa mudança brusca significa que houve uma mudança bem definida para não mais escorregadia, não mais lubrificada. Não Uhum. significa que você tem que ver, por exemplo, você estava lubrificada, vendo muco transparente, de repente você ficar seca e não vê nada, ou ficar úmida e ver um muco opaco. Não. A mudança é na sensação. Então, o que determina o início da fertilidade é o que muda primeiro, seja Sim, o visual ou a sensação. Mas o que determina o fim da fertilidade é o reconhecimento do ápice da fertilidade. Porque você sabe que você vai ter, daí 3 dias, você vai estar infértil. A partir da manhã do quarto dia está infértil, após o reconhecimento do ápice. Então, o uhum. que vai determinar o ápice é a mudança bem definida para não mais lubrificada, Exato. ok? Uma, E aí, essa percepção é aquela história. Não adianta você falar assim, não, mas ontem eu estava assim muito, mas era muito lubrificada. Não, ontem foi bem pouquinho. Hoje é que realmente mudou, entendeu? Assim, hoje já não tem mais nada, tem que ser zero. sim. Mas eu tenho um muco transparente, entendeu? Ok, a qualidade dele, da característica visual, ela não vai me dizer nada. O que vai me dar, determinar que você reconheceu o ápice é a característica para não mais lubrificar. Hoje eu tive essa pergunta de que a moça, a usuária perguntou para mim, Bianca, eu estava lubrificada ontem, hoje eu já tô úmida, mas ainda eu tive o muco elástico. Quer dizer que então não foi meu dia ápice ontem? Então você já respondeu a pergunta que o Então, ápice. mas aí a pergunta que você vai fazer para ela realmente você não teve nenhuma sensação escorregadia, nada de lubrificada. Porque assim, se você me disser que teve um pouquinho, eu já vou dizer para você que realmente não foi o seu ápice ainda. Exato, eu até questionei ela, mas como que você sabe que ele estava elástico, né? Como que você viu ele?
eu questionei ela também, né? Daí ela falou, se eu pensar bem, ele não tava elástico, ele só tava um pouquinho na calcinha, né? Eu falei, então tá aí já a tua dúvida. É, então, é assim, a gente não pode ser relaxa de não considerar, mas também não pode ser detetive de ficar lá com lupa procurando para enxergar, entendeu? Exatamente. Exato, Tem que daí ser algo assim, o extremo não é bom, entendeu? Nem ex- tanto, nem tão pouco. Tem que ser equilibrado, né? O equilíbrio tá no meio mesmo, né? É você exa- assim, observar, olhar, pronto. E não buscar. Não Uhum. buscar que eu falo, não precisa tocar, não precisa de olhar. É natural, é naturalmente. É uma coisa que vai acontecer, não é algo que você precisa, não. Eu preciso tirar tantas horas do meu dia para me tornar usuária, né? É uma coisa que Não, você é se conscientizar, só isso. exatamente. Em relação ali a sensações, eu sempre falo para as minhas usuárias que é algo que acontece e elas têm que pensar o que para elas é algo úmido, que elas me perguntam, mas Bianca, como que é a sensação de umidade, de molhada? Né? Eu sempre pergunto, o que é alguma coisa molhada para você? Eu até uso essa comparação com a roupa, né? O que é alguma coisa molhada? Ah, é isso. Então é isso que você tem que entender se você está sentindo. Né? Então, sempre, tanto no que vê também. Às vezes as meninas me perguntam, Bianca, mas como que é o muco turvo? E elas querem achar esse muco nelas. Eu falo, mas olha como é. A Márcia fala aqui no Simplaf, ela fala pra mim, Bianca, quando eu me tornei usuária, ela fala, Bianca, se você quiser dar o nome para esse muco de avião, é teu muco. O importante é que toda vez que ele aparecer, você coloque esse nome. Né? A Márcia falava muito pra gente aqui. Então você tem que ver com que ele se parece e dar o nome para ele. Não É. tentar pegando o nome dos outros. É, o que a gente fala turvo é algo que a gente não. Ele é opaco, alguma coisa que. Eu falo assim, ó, eu costumo dizer assim, para mim, o que, que eu identificaria como turvo? Eu, Heloísa. Uhum. É, por exemplo, o Guaraná, por exemplo, né? Ele é transparente, Uhum. mas ele não é límpido, ele também não é amarelo. Ah, faz sentido. Agora eu entendi o que Que, que é que esse é uma nome. visão turva, é algo que não é tão claro, que é algo que não está transparente. Ele tem uma transparência, mas ele não tem Mas uma cor límpida, entendi. é turva. Entendeu? Entendi. Aí, ó, tá vendo como cada um tem uma visão diferente daquilo? É, Pois é isso. é, e eu acho mais perfeito no método, assim, que cada um, cada mulher tem a sua visão daquilo ela descreve, mas são as duas perguntas que eu sempre falo que é a chave, né? O que sente e o que vê. Pronto, não precisa de muita coisa. É algo Sim. simples, né, Eló? E o que eu preciso é explicar também. Vamos supor, você falou, se para mim aquilo é um avião, eu vou anotar avião, mas eu não posso falar para minha instrutora é, que aquilo é um avião e a minha instrutora entender que aquilo é um avião grande. E aí E é um teco-teco, entendeu? tem que explicar, tem que Eu dar uma definição. preciso que a minha instrutora entenda o que eu quis dizer. Isso mesmo, Então a tem que ter uma gente não deve definição. ficar inventando coisa, né? Não é um método da invenção. Mas Sim, assim, a gente tem que ter uma simplicidade naquilo que a gente faz, né? Agora, por exemplo, os símbolos são obrigado você usar e não alterar, né? uhum. Da mesma forma, as cores, né? A gente não pode alterar. Então, para nós, a cor verde é como semáforo, né? Passe, está livre, né? Sim. A cor vermelha, pare. E a cor amarela é sempre aquela que é a cor amarela, como o amarelo ele define o fluxo quando um fluxo quando eu estou num período infértil, então é aquela de atenção, né?
Lembrando que o padrão básico de infertilidade é sempre entre a menstruação e o início da fertilidade, só nessa fase. E o que Uhum. você está esperando? Reconhecer a mudança para a fertilidade. Depois, é óbvio, você vai poder usar o amarelo também, mas ali naquele momento, o padrão básico de infertilidade é você identificar quando é que vai iniciar a fertilidade. Porque Ex- depois que você reconhecer o ápice, esse amarelo, ele já é totalmente infertilidade. Porque a partir do momento que você reconhece o ápice, você sabe que, né, a ovulação naquele ciclo ela ocorre realmente, Eu já né? tá infértil. E aí, então, o pós-ápice é a certeza que é infértil, né? Exato. Tenho bastante menina que me pergunta essa dúvida, né? Ah, mas então depois, se eu usar o amarelo no começo, então depois do quarto dia, eu só vou poder ter relação no meu dia de PBI, né? Várias pessoas me perguntam Não, sobre o PBI ele só acontece entre o fim da menstruação, o começo os da dias fertilidade. de manchinha, né? E o início da fertilidade. Sim, aqui, né? Isso. Só aqui. Esse é o PBI. Porque depois do 3 não tem amarelo, mas porque a gente está querendo dizer que é infertilidade mesmo. Mas Exato. aí nessa fase, se tiver úmido, qualquer umidade que tenha, vai ser amarelo, né? Uhum. Depois do Aqui. 3. Aqui, uhum. Isso É. mesmo. E antes é o PBI. Então, por quê? Porque é um padrão básico de infertilidade. A diferença de um padrão básico de infertilidade para um padrão de infertilidade, ou seja, depois do ápice, é infertilidade. Então, não tem, é totalmente livre, independente de ser verde e amarelo. Mas Sim, aquela primeira fase, ali não, você tem que ter claro o que é um PBI para identificar quando começa realmente a fertilidade. exato. E eu friso bastante para as meninas a importância de se usar as cores, os selos, porque quando você olha o gráfico bonitinho com as cores, te dá uma visão mais clara daquilo que está acontecendo. Então não foi criado à toa, né? Não, não foi. É Exato. verdade. É muito importante se dedicar também a entender o que significa, qual é o lugar certo de colocar cada um, né? Isso. Da mesma forma, se a usuária não quer colocar a cor, ela pode usar o símbolo, né? No lugar do vermelho é uma bolinha preta ou azul, uma bolinha Sim. fechada, cheia. Nos Uhum. dias seco é uma hastezinha na vertical. Uhum. Ou nos dias de fluxo infértil, ou seja, nos dias de padrão básico de infertilidade de fluxo, é Sinal. o sinalzinho de igual. Exato. Inicialmente, muitas vezes também, quando a mulher começa a fazer o gráfico, ela já quer usar o sinal de igual, né? Uhum. A gente pede para não usar, pede para que sempre que ela tiver qualquer característica que não seja seca, ela usar a bolinha vazada, a bolinha aberta. Sim. Por quê? Porque se você está no começo da aprendizagem, o que você tem, o que para nós é importante? Que você aprenda a fazer a observação. Se Sim. eu já te falo para você já colocar o símbolo do amarelo ou o sinal de igual ou a cor amarela, o que, que eu estou falando para você? Então você já faça a sua interpretação de dizer se aquilo é fértil ou infértil, entendeu? Uhum. Não. Num primeiro momento, a conscientização é só do que você sente e do que você observa. Sim. Quando você vem no primeiro atendimento, aí nós vamos juntas verificar, ó, isso aqui eu posso dizer que é fertilidade, isso aqui eu posso dizer que é infertilidade. Não é a instrutora que vai dizer, é as duas, a instrutora e a usuária que juntas vão definir o que é fertilidade e o que é infertilidade. Sim. Mas, na dúvida, o que a mulher, como que ela vai saber? Sempre que eu tiver um padrão que tem um desenvolvimento, é fertilidade.
E Sim. sempre que eu tiver um padrão que for igual, 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 é um padrão de infertilidade. Uhum, perfeito. Elô, vamos começar as perguntas, que já deu 40 minutos, senão a gente não dá tempo de responder. Vou abrir aqui de volta para as meninas comentarem. Ativei os comentários. E deixa eu selecionar aqui uma das perguntas pra gente responder. Sim. Ah, olha que legal essa. Juliano, como o homem deve ajudar a sua esposa? Ah, muito bem. É uma forma que a gente sempre pede, né, é que o homem faça as anotações, a mulher fale para o homem como ela está sentindo e a mulher vai falar e ele vai fazer a anotação. Sim. É muito interessante. Eu acho assim, é uma forma do homem participar, né? Então ele vai fazer ter uma ser mais ativo na aplicação do método. E por outro lado, facilita muito quando a mulher ela fala para ele. E às vezes ela tem dúvida porque ela fica se sentindo insegura. O homem, ele é muito mais assim prático. Ele vai dizer assim, ó, ela não disse que tinha que anotar aquilo que era característica de maior fertilidade? Então, qual era a característica de maior fertilidade? Às vezes, se a gente vai perguntar, ela fica assim, não, mas é que eu tô na dúvida, eu não sei, porque eu senti isso, senti aquilo. Ele vai falar assim, ó, seca, molhada, úmida ou lubrificada? Qual delas? Pronto. Entendeu? Sim. Decide. Ah, mas eu não sei, de manhã estava assim, à tarde estava assado. Tá bom, essa característica é de maior fertilidade. Então, ponto, é essa. Ele já tem mais prático nisso. E por Exatamente. outro lado, facilita muito, né? Porque ele não vai precisar perguntar, meu amor, como você está hoje? Ele vai saber, né? Pode, né? Aham. Sem contar que duas Ele pessoas vai. que lembrar, lembrando que precisa fazer a anotação, para quem está começando principalmente, às vezes já é uma ajuda maior, né? É um incentivo, né? Isso, exatamente. Vamos à próxima pergunta. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Noiva pelo jeito. Eu caso em outubro. Seria ideal começar agora a usar o MOB? Deve, deve Exato. começar a fazer as observações, aprender, porque quando chegar perto de outubro, teu gráfico vai estar meio doido, e aí você vai ter condição de entender. Por que que ele vai estar meio doido? Porque a gente é tudo, né? A gente é ansiedade, tudo vai estar ali. Você vai olhar teu gráfico, você vai falar: ah, não, eu estou estressada, estou ansiosa, isso tudo está interferindo. Então, é melhor que você aprenda antes para quando chegar a época você saber. Quanto antes, melhor. Exatamente. Vamos lá, mais perguntas. Tem um E monte de vai ser perguntas. uma preocupação a menos, né? Exatamente. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, aqui ó, é uma pessoa, ele perguntou se a esposa quer realizar, mas para quem usa anticoncepcional há um tempo, é possível conseguir espaçar uma gravidez? Pelo jeito é um casal novo, Elô, que está conhecendo o Então, método. é possível conhecer o método e usá-lo para espaçar uma gravidez? Sim, é possível. O método, ele tem as regras, você aprende, vai aprender a aplicar as regras, e aí o casal é livre para aplicar a regra, tanto para espaçar uma gravidez quanto para conseguir uma gravidez. É fácil. Agora, é óbvio, né? Se ela tomou pílula, está fazendo uso de hormônio, vai ter uma alteraçãozinha, porém não vai, pode ter, não é obrigatório, porque tem mulheres que não têm. Mas se tiver, a instrutora saberá orientar para que o casal possa aplicar a regra e usar tranquilamente. Perfeito. A próxima pergunta aqui. Só posso começar a anotar no gráfico no primeiro dia de ciclo? Não, a anotação ela pode ser começada hoje. Se você observou hoje, e consegue fazer, ou mesmo que você, por exemplo, não observou nada, põe lá, hoje vai ser meu primeiro dia, que eu estou anotando aqui porque amanhã
eu vou me observar e fazer a minha anotação. Pode, deve. Não precisa de esperar o sangramento. Sim. É necessário mesmo anotar todo dia? Ah, com certeza. É Sem dúvida. importantíssimo, porque a anotação não é. Eu falo sempre para a usuária: escuta, isso aqui você anotou todos os dias ou foi anotação por atacado, né? A anotação por atacado é aquela que você fica assim observando uma semana. E aí Sim, depois no final de semana você vai e anota. Aí exato. quando você pergunta como estava, ela fala: "Ah, eu não lembro. Ah, eu acho que era seca. Então eu escrevi seca." Entendeu? Pronto. Não, anote todo dia. Você toma banho todo dia, você come todo dia, você escova os dentes, penteia o cabelo. Faça mais isso. Não, não custa nada, dói muito menos. É Exato. uma coisa de segundos. Não demora, né? E se a gente confia muito na nossa memória, às vezes ela nos trai. Exatamente. Próxima pergunta. Quem coloca os símbolos? Acredito que ela quer dizer se é ela ou se é a instrutora. É a usuária que coloca, né? Ex A instrutora pode corrigir se Sim, tiver algum símbolo errado, mas é a instrutora, ela vai só te orientar. Quem coloca é você e seu esposo. perfeito. Elô, uma dúvida que bem interessante. É normal muitos ciclos anovulatórios em 7 meses só teve fertilidade em 2. Bom, provavelmente essa pessoa, ela não é normal, ela deve ter algum problema. Sim. Aí Ovário. ela, assim, não dá, eu não posso supor, né? Porque seria uma coisa perigosa eu supor que ela tivesse um problema, Sim. falar um problema, mas existem várias situações fisiológicas que precisam ser corrigidas e que podem ser corrigidas a partir de uma consulta, por exemplo, em que ela vai ter que avaliar não só o ovário, ela vai ter que avaliar, por exemplo, outras glândulas do corpo para verificar por que, que ela não está ovulando. É, Mas não é normal. não, E a né? tendência é assim, por exemplo, se deixar passar muito tempo, ela pode ter dificuldade mais para frente. Exato. E outra coisa, se for um problema ovariano, lembrar que às vezes o ovário, ele é consequência, ele não é a causa do problema, Sim. tá? Então essa anovulação, esse ciclo longo que não ovula, ele pode ser consequência de um outro problema de saúde. E Uhum. anticoncepcional só para sangrar não resolve o problema. Tem que ir na causa. Exato. Próxima pergunta da Beatriz é a seguinte: o desejo sexual pode interferir nas anotações? Quando estamos assim, ficamos lubrificadas. Ela disse que está confusa. Então, Beatriz, como você escreveu, eu vou falar seu nome. A fertilidade é uma sensação que você sente espontaneamente. A lubrificação por excitação é bem pontual. Teve um estímulo. A de fertilidade não tem estímulo, ela acontece naturalmente, Uhum. entendeu? Então, se você observou durante o dia todo e você percebeu que a característica era de infertilidade, e em um determinado momento seu esposo chegou, te fez um carinho, te deixou excitada e você perceber, você vai ver que isso é uma coisa momentânea, que você não fica o tempo todo com essa característica. Uma vez Uhum. que você vai ao banheiro, se enxuga, acabou, Sim. entendeu? É uma coisa assim de momento. A fertilidade não. A fertilidade ela é algo que você sente Uhum. durante um tempo muito maior. Perfeito, vamos lá. Deixa eu ver onde mais. Qual mais próxima pergunta? Deixa eu ver aqui, Elô. Tem muitas perguntas, tentando filtrar aqui para ver quais que são as mais diretas. Tá quase acabando nosso tempo.
A próxima é: quando o esposo não quer participar, só quer saber dos dias favoráveis. Olha, você pode educá-lo. É muito importante, né, Elô, a aceitação do esposo em relação ao Sim. método, né? Eu digo assim, quando o homem não aceita muito bem, e a mulher quer, tudo bem, você vai ter um casal que usará o método. Sim. Mas o contrário é difícil. Quando a mulher diz não e ele quer, aí a porca torce o rabo, porque não vai ter usuário. Mulher é bicho difícil, minha filha, né? É complicado. Eu sempre falo Agora, que é bom levar ele para conversar com a instrutora, procurar talvez no Instagram do pessoal dicas sobre isso, porque é muito sim. importante quando o esposo está presente. E depois assim, agora eu vou dizer, pela minha prática nesses anos todos, às vezes o que tem mais é um preconceito de que o homem não vai aceitar, porque na realidade eles aceitam e aceitam bem. Uhum. Ou outro que tem dificuldade, você pode fazer um processo de educação com ele, ó. Tipo assim, olha, o gráfico tá lá, olha lá, a hora que você, não sei te falar, para mim tudo bem, entendeu? Sim. E até às Agora, vezes olha, que às vezes os homens não aceitam pelo fato de não conhecer mesmo o método, né? De não entender que dá certo, de não entender talvez o que o anticoncepcional causa na mulher, ele não entende, porque é difícil o marido que ama falar que entende todos os perigos que a mulher está correndo e falar que mesmo assim ela tem que tomar o anticoncepcional, é, né? Então é uma não, questão de diálogo, né? sim, é uma questão de diálogo. E eles, assim, a mulher, ela é educadora, porque ela educa os filhos, ela também educa o marido, pode ter Sim, certeza. A questão não é poder e não é submissão, a questão é compartilhar, né? exatamente. Exatamente. Cooperação, os dois juntos. E assim, falar, ser carinhosa, explicar, né? A gente sabe como a gente faz para ganhar aquilo que a gente quer, né? Exatamente. Elô, a gente está quase acabando nosso tempo, quero deixar nossa live salva. Para concluir, tem muita pergunta aqui, muita mesmo, Elô. A gente Olha, não eu vai. tô vendo que tem uma pergunta de alguém que fala assim, que eu tenho SOP e não menstruo, tenho dificuldade de entender as mudanças do gráfico por essa ausência. Olha, desculpa, eu vou, porque eu vi que tá aí há muito tempo. Não se preocupe, o importante é que o fato de ter a SOP, você pode tratar da SOP sem ser com anticoncepcional, obviamente. Você pode, já começa com uma boa orientação, exercício físico moderado, mas com frequência, né? Por exemplo, toda semana, 2 vezes por semana, pelo menos, uns 40 minutos de exercício, que seja caminhada, não precisa ser musculação, nada pesado, é coisa leve. Dança, vai dançar com seu esposo, entendeu? E uma mudança no seu estilo de vida, como uma dieta alimentar mais rica em verduras, legumes, né, azeite, comendo uma dieta mais tipo mediterrânea, ajuda bastante, é saudável e pode resolver o seu problema. A anotação vai ser interessante porque assim, se não está mudando, você sabe que um padrão que é igual, 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 é um padrão de infertilidade. Todas as vezes que você tiver uma mudança, então é uma potencial fertilidade. E aí o método você não tem que ver coisas diferentes, você tem que ver aquilo que anotar aquilo que você realmente está sentindo. Se você não tem alteração, não tem, né? Mas o dia que você perceber uma alteração, você vai falar: olha, que diferença. Então você sabe que seu ovário está ativo. E aí, um conselho que eu dou: mude os seus hábitos, né, de alimentação e faça exercício que você vai perceber que vai resolver o seu problema assim com muito mais facilidade, né? Perfeito. E anotar, não se preocupe, você não tem que ver uma coisa diferente a cada dia. Não, Exatamente.
Tem mais alguma pergunta, Elô, que você achou por aqui que quer responder ou não? Não, eu só vejo essa só, não Essa? vi mais. Perfeito. O povo aqui ó, tá apaixonado por você, Elô. É difícil quem não se apaixona. É porque não me conhece. Ah, meu Deus. Elô, muito obrigada. A gente pode... Não, o pessoal tá falando aqui, ó, se a live durasse mais de uma hora, eles ficavam aqui bem tranquilos. Então, olha, só para fechar o que eu tenho sobre o que eu falei. O método é simples, eu não preciso de criar coisas, eu vou anotar aquilo que realmente eu senti, aquilo que eu vi. Pouca coisa, pelo menos duas palavrinhas só, mas que seja algo que realmente você observou e que você percebeu. Né? Não é aquilo que tem que ser, porque todo mundo tem que sentir ou todo mundo tem que ver. Não, é a tua experiência, é a tua história. E mantenha essa história com carinho, anote. Não anote em caderno, por favor. Caderno. Eu uma vez atendi uma pessoa que, no decorrer do atendimento, eu falei, ela estava falando, mas eu engravidei e tal. Eu falei, tá, vamos ver onde você engravidou. Aí eu falei, mas eu não tenho dúvida, você engravidou aqui. Ela falou assim, mas como assim? Eu falei assim, olha aqui, ó, você marcou o teu ápice aqui, aqui foi o primeiro dia, você teve relação no segundo dia. Ela falou assim, meu Deus, é que eu não virei a página do caderno. Ela virou a página do caderno e não virou para ler. Aí ela olhou, achou que estava seca e infértil, mas só que era, né, o segundo dia depois do ápice. Vê como que a gente às vezes não guarda, né? Então, assim, você tem que ter a visão do todo, né? Para você Exatamente. poder identificar. Então, assim, não tenha medo de anotar a tua observação. Não, não tenha, não seja escravo de achar que você tem que ver tudo ou sentir tudo. Anote exatamente o que você sentiu e o que você viu, sem estresse. Não Perfeito. invente, constate. Foi maravilhoso. Elô, muito obrigado pela live de hoje. Deus abençoe muito você. Manda um abraço para tua mãe, que é uma querida. Conheci ela lá no, em Ribeirão Preto, final do ano passado. Muito lindo. Obrigada, eu vou falar para ela. Fale para ela. Muito Tá, obrigada. Vamos marcar outras lives. Tem dúvida aqui, ó, de sobra para a gente tirar. Deus abençoe muito sua vida, sua missão. E muito obrigada por ter aceitado o convite hoje, viu? tá bom, então. Um abraço para vocês. Obrigada pela paciência. Obrigada, Elô. Beijo, meninas. Até Tchau. mais. Vou deixar salvo aqui. Até Tá mais. bom, tchau.